quando vocês pensam em emagrecer, imagina que alguém falou para vocês assim, ó, amigão, você tem que perder barriga, emagrecer, ou você foi no médico, o médico pediu para você emagrecer porque você precisa melhorar a tua saúde, ou tua esposa, ou teu marido tá falando para você, olha, você precisa perder barriguinha, você precisa emagrecer. Quando você pensa em emagrecer, o que passa pela tua cabeça? A grande maioria das pessoas, elas quando pensam no processo de emagrecimento, logo pensam assim, nossa, eu vou sofrer, nossa, eu vou passar fome, nossa, eu vou ter que fazer um sacrifício muito grande. E o fato de você criar esse medo, esse grande obstáculo, o fato de acontecer isso, você já fica com medo daquilo que vai por vir, que vai acontecer, e você nem começa. Porque você, na tua cabeça, você já imagina que você vai sofrer, que vai ter um grande sacrifício, que você vai ter que passar fome, que você vai ter que comer igual um passarinho, comer peito de frango e alface o dia todo. Vai passar pela tua cabeça também que você tem que ficar com a balancinha pesando comida a toda hora, não é assim? Ou vai passar pela tua cabeça também que você tem que ficar fracionando, contando calorias, não é isso? Então imagina só, por que é tão difícil pra gente? Porque a gente fica imaginando que o processo de emagrecimento tem que ser esse. Pegar, contar calorias, colocar dentro do aplicativo. Eu já fiz muito isso há 15 anos atrás, antes de saber o que eu sei hoje. Não é assim que a gente imagina? Que esse processo todo, e é claro, um processo desse, da qual a gente tem que fazer tudo isso, isso é dar um tiro no pé. Dificilmente a gente consegue sustentar isso. O que eu quero falar para vocês hoje? Que se você hoje está pensando em emagrecer e tem que passar por esse sacrifício todo, bem provável que você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então eu quero trazer para vocês aqui hoje que a forma tradicional de emagrecimento está totalmente falida. É isso mesmo, a forma tradicional de emagrecer, quando você busca hoje um profissional de emagrecimento, um profissional para tentar emagrecer, 90% das pessoas usam duas estratégias que estão totalmente falidas. A primeira estratégia que as pessoas usam, quando você procura um profissional, 90% dos profissionais pensam assim, bem, o que a gente vai fazer com essa pessoa? Ela precisa emagrecer 10 quilos aqui. E muita gente fala assim, bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa chamada restrição calórica, não é? 90% aqui dos profissionais da internet só falam sobre isso, restrição calórica. Então, para quem não sabe o que é uma restrição calórica, é o seguinte, você vai ver, a gente vai ver a tua idade, ver o teu peso, ver aquilo que você faz no teu dia a dia, o teu trabalho, vai ver o exercício físico que você faz e a gente tem uma noção básica do teu gasto calórico diário. Isso a gente chama de um gasto diário de calorias. Então, imagina que você gasta 2.000 calorias por dia. Aí a pessoa pensa assim, bem, vamos fazer déficit calórico. Aí a pessoa faz as contas e faz você comer, por exemplo, 1.500 calorias por dia. Aí, olha que legal, quando você faz isso, você vai emagrecer, você está comendo 500 calorias a menos daquilo que você supostariamente deveria comer. Você vai comer 500 calorias a menos daquilo que o teu corpo está necessitando. Quando você faz isso, você emagrece. Mas emagrece a que custo? Primeiro, isso não funciona por quê? Porque, gente, isso pode funcionar para atleta, para fisiculturistas, pessoas que são atletas, pessoas comuns, como eu, como você, que tem filhos, sabe, que tem que sair para a rua para trabalhar, voltar em casa 6, 7 horas da noite para preparar a comida, para colocar os filhos para jantar, acordar de manhã, colocar os filhos para a escola. Pessoas comuns como a gente, isso é muito difícil sustentar isso. Então, o primeiro ponto, a gente não consegue fazer restrição calórica, por quê? Porque quando você faz isso, você precisa contar a quantidade de comida que você come. Você precisa mensurar, você precisa saber o tanto que você come e você precisa dosear isso. Então, você vai comer, por exemplo, 300 calorias, por exemplo, no café da manhã, mais 400 no almoço, não sei quantas à tarde, até você somar 1.500 calorias. Gente, aí você vai ter que pegar essas calorias, colocar dentro de um aplicativo, você vai ter que anotar essas calorias, ou você vai ter que pesar a comida, você vai ter que andar com a balança, por exemplo, quem almoça no restaurante vai andar com a balança, chegar na hora do restaurante, vai ter que pesar a comida, saber a quantidade de proteína que você come.
saber a quantidade de gorduras que você tem que comer, saber a quantidade de carboidrato que você vai ter que comer. Quem consegue fazer isso, gente, de verdade, sustentar isso, pessoas comuns, como eu, como você, pai de família, que está no corre, trabalhando pra caramba, a gente consegue manter, sustentar uma alimentação, uma dieta como essa? É muito difícil. Então, muitas vezes, a gente até começa a fazer isso, mas não consegue sustentar. Se você não sustenta um tipo de dieta como essa, não funciona. Então, não funciona por dois motivos. Primeiro, é muito complicado fazer isso. Atletas conseguem, pessoas comuns é muito mais difícil. Então, não funciona por dois motivos. Primeiro, você não sustenta isso, porque é muito complicado. E dois, porque quando você faz isso, você sente fome. Você passa fome. E de verdade, gente, alguém consegue brigar contra a fome? Alguém consegue ficar quanto tempo passando fome? Quando você passa fome, isso é um tiro no pé. Todo tipo de dieta, regime, o que vocês queiram chamar aí, que tenha que passar fome, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque não tem como você sustentar algo que você fique com fome. Dormir com fome, isso é uma loucura, dormir com fome. Vai criar, o cortisol aumenta, o cortisol cria uma inflamação, a inflamação faz você engordar. Então, toda dieta da qual faz com que você passe fome não é sustentável. É uma loucura você brigar contra a fome. Beleza, Ed. Ok, então como que eu vou emagrecer se eu não faço déficit calórico? Simples. E eu vou explicar para vocês como a gente faz isso agora, beleza? Vou explicar como você consegue emagrecer sem passar fome, sem fazer déficit calórico, sem contar calorias, sem ficar pesando comida. Há 2 semanas atrás a gente começou agora a turma do Sarado depois dos 40 e o Rodrigo já perdeu 7 quilos, que é um dos participantes do programa, 7 quilos, gente, 7 quilos em 2 semanas sem passar fome, fazendo aquilo que eu vou explicar para vocês aqui, ó. Vamos lá, galera, a gente tem aqui alguns alimentos que eu vou colocar aqui dentro aqui, são os alimentos que normalmente as pessoas comem no dia a dia. Né? As pessoas comem bolo, comem pão, né? Comem doce, come açúcar, arroz, macarrão. Eu vou colocar esses alimentos aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, bolos, pães, tá? Arroz, macarrão, açúcar. Esses alimentos aqui são os alimentos que normalmente acredito que 90% das pessoas comem na parte da manhã. Bolos, pães, no almoço come arroz, macarrão, o açúcar. O que acontece aqui com o nosso organismo quando a gente se alimenta através desses alimentos aqui? Então aqui são esses alimentos, aqui digamos que é a tua corrente sanguínea. Vou desenhar uma pessoa aqui, e aqui vou desenhar uma pessoa que está acima do peso, com 15, 20 quilos acima do peso, ela está aqui com a barriguinha aqui, tá? Desculpa o desenho, vocês estão entendendo aí, né? O que acontece? Toda vez que você come esse tipo de alimento aqui, basicamente desde manhã até quando você dorme, por exemplo, muita gente come pão de manhã, bolo de manhã, pão de queijo logo de manhã, um leitinho com um pouquinho de Toddy, não é assim? Então você come isso aqui na parte da manhã, arroz, macarrão, no almoço, chega à noite, você, tô com uma fominha de leve, vou comer uma coisinha bem levezinha, porque daqui a pouco eu vou dormir. Aí você come um pãozinho, toma um leite de novo, um bolo. Então, quando a maioria dos alimentos da galera hoje com mais de 40 anos, fica mais ou menos dentro desses alimentos aqui. Olha o que acontece com o teu organismo quando você come esse tipo de alimento aqui, ó. Esses alimentos aqui tem muito açúcar, e quando você come isso aqui é a corrente sanguínea, tá, gente? Ó, entra muito açúcar no teu sangue. Você comeu isso aqui, e esse açúcar todo aqui vai ficar dentro da tua corrente sanguínea. Basicamente isso aqui, ó. Beleza, o que acontece com isso aqui? Quando cai esse monte de açúcar na tua corrente sanguínea, o teu corpo fala assim, caramba, esse monte de açúcar aqui, ele vai pegar um pouco desse açúcar, vai transformar em glicose e vai levar para o teu corpo em forma de energia, beleza? E vai distribuir para o teu corpo, mas a grande maioria desses alimentos aqui, a gente não consegue utilizar em forma de energia. O teu corpo ele faz o seguinte, caramba, esse monte de açúcar aqui está fazendo mal, porque isso aqui, bolo, pão, arroz, macarrão, açúcar, excesso de frutose, por exemplo, isso se converte tudo em açúcar, beleza? Não é só açúcar que é açúcar. Isso aqui, quando você come, também transforma açúcar no seu corpo. Então, quando cai isso aqui na tua corrente sanguínea,
ele vai utilizar algumas coisas aqui, algum tipo de glicose, mas a grande maioria aqui não consegue. Se você é um atleta, até vai, mas se você é uma pessoa comum como eu, com a maioria das pessoas que me seguem aqui, ele não consegue utilizar esse monte de glicose, esse monte de açúcar que está rodando aqui na corrente sanguínea. Aí teu corpo pensa assim, caramba, vamos jogar isso aqui para debaixo do tapete. Esse monte de açúcar vai entrar na corrente sanguínea, vai entrar nas células e vai contaminar o corpo todo. E o seu corpo, ele é muito inteligente e ele vai utilizar um mecanismo de defesa. Ele precisa urgentemente tirar esse monte de açúcar que está na corrente sanguínea. Aí ele faz um procedimento muito interessante, mais uma mágica do corpo aqui, ele pega esse açúcar que está aqui e joga para baixo do tapete. Ele quer esconder, ele quer deixar escondido isso. E ele pega esse açúcar aqui e transforma esse açúcar aqui em gordura e vai direto, principalmente, no teu tecido adiposo. Então, ou seja, barriga, nas pernas, nos braços, aonde tiver lugar para armazenar gordura, ele vai transformar. Esse mecanismo é um mecanismo chamado, eu não quero dar aula de biologia, nem fisiologia, só para vocês entenderem, e chama lipogênese, beleza? Quando o teu corpo transforma esses carboidratos aqui em gordura, chama lipogênese, beleza? E ele armazena. Enquanto você estiver comendo esses alimentos aqui, ele está armazenando gordura no teu corpo todo.